Minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, ela não vai ressoar com todos vocês, porém eu espero de alguma forma agregar, tudo bem? Gratidão você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, ele me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia? Hoje eu tô bem branca hoje, viu, minha gente? Escorrei no tom da base. Vamos lá. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, compartilhe se julgar que a mensagem ela pode vir aí a ajudar alguém, ok? E vamos lá, peço perdão a vocês pela minha voz, porque eu estou gripada, tá puxada. Mas vamos que vamos, a minha voz pra mim ela só tá saindo aguda. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Que temos aqui para os librianos e librianas na área amorosa deles. Qual é a mensagem, o alerta, aconselhamento, a atitude que precisam ter. E vamos lá. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Nove de paus, pensativos, pensando. Saúde, filha. A carta do julgamento e a carta da estrela. Aqui eu vejo que vocês estão querendo vivenciar algo na vida de vocês. Um amor que ele seja espiritual, entende? São vocês pensando a respeito da jornada de vocês no que se refere a relacionamento amoroso. Então é como se vocês estivessem em um momento, sentados aqui em um momento, pensando sobre a sua vida amorosa inteira. Todos os contextos que você vivenciou, todas as situações que você passou, todas as pessoas quais você se conectou. Entende? E é você analisando a sua bagagem. Quanto foi que eu aprendi com tudo isso? O que foi de positivo que eu tirei dentro dessas situações? O quanto foi que eu trabalhei dentro destes relacionamentos? O quanto foi que eu me doei dentro disso? Aqui foi uma vida inteira. Aqui pode ser pessoas que de repente estavam dentro até de um contexto de um relacionamento já há algum tempo. E aqui me traz muito o seguinte do quê? Do porquê que vocês estão refletindo a respeito disso. Porque eu estou cansado. E eu quero novas pessoas na minha vida. Depois do 9 de paus, vem o 10 de paus. Eu estou pensando a respeito disso, por quê? Porque eu estou cansado. Eu quero novas oportunidades. Eu quero poder morrer e renascer. Ter uma nova oportunidade. Vivenciar um amor. Mas eu quero vivenciar um amor que realmente me traga harmonia, que me traga equilíbrio, que me conecte comigo, que me conecte com o meu eu superior, que me auxilie na minha jornada, na minha caminhada. Eu quero vivenciar um amor espiritual, eu quero vivenciar aquele amor que está escrito nas estrelas. Então aqui são vocês analisando todo esse contexto no intuito ou no sentido de parar para refletir sobre o que é de fato e o que você quer de fato vivenciar na sua vida amorosa, tá certo? E o que mais, tarô? Signo de Libra. A carta do carro invertida e o cavaleiro de paus. Eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei que rumo que eu tomo, eu não sei com quem que eu me conecto, mas eu quero ir em busca. Vocês aqui não estão nem se movimentando, por quê? Porque eu não sei, eu quero tal pessoa, eu quero que essa pessoa seja XYZ. E eu quero ir em busca dela, tá certo? Outra situação. Existe vocês esperando uma mensagem chegar. Vocês querem receber a mensagem de alguém.
Vocês querem receber aquela mensagem que te encha, que te traga fogo, que te traga paixão, que te traga entusiasmo, que te traga aquela energia do agora vai, as coisas vão acontecer. Só que a carta do carro invertida fala para mim que essa mensagem, ela ainda não está a caminho. Porque a carta do carro me mostra de uma pessoa que ela não está em movimento. Entende? Ela não está em busca, ela não está indo, ela não está chegando, ela está meio gerúndio, né? Gerundismo, né? Mas ela não se movimenta, não existe aqui uma movimentação positiva. Então, se vocês, librianos e librianas, estão esperando a mensagem de alguém, essa pessoa, ela não está em movimento. Embora a carta do cavaleiro seja uma carta de mensagem que vem, que chega, e essa mensagem, ela vem com entusiasmo, ela vem trazendo essa energia, a carta do carro vem invertida. E a carta do carro, ela fala de o quê? De movimento, fala de direcionamento, fala de conquista, fala de sucesso. Então, pode ser que você esteja esperando uma nova oportunidade chegar, ou você esteja se conectando com alguém e está esperando que essa pessoa envie para você, dê a você essa oportunidade. Entende? Você quer, de repente, vivenciar algo com alguém. Só que essa pessoa, ela está parada, ela não está se movendo. Entende? Então, sabe o que tem muito aqui para mim? Não perca o seu tempo esperando as coisas acontecer. Tá certo? Não perca o seu tempo esperando o príncipe encantado chegar. 3 de espadas. Você pode se machucar. Você pode se ferir. Não fique esperando a princesa e o príncipe encantado aparecer na sua vida. Porque você pode sim se machucar. Você pode se magoar. De repente a mensagem que você acredita que ela vai chegar aqui super positiva, porque de repente você está tão crente, né, conversando com alguém aí, que de alguma forma consegue ludibriar a sua mente, porque você, libriano, é uma pessoa mais, né, mais racional. Essa pessoa, com a energia dela, consegue ludibriar a tua mente, e você está achando que isso daqui é muito positivo, só que a mensagem que vem aqui, ela não vem uma mensagem positiva. Ela vem uma mensagem de algo que de repente você não esperava. Como de repente uma revelação de que existe mais pessoas aí dentro, de que eu escondi de você que existia tal pessoa, mas eu estava aqui com você, mas eu tenho outra pessoa aqui. Então, cuidado com o que você para esperar na sua vida, entende? A sua vida, ela tem que ser focada em você, entende? O foco tem que estar sempre em você. É primeiro você, segundo você e terceiro você. Se algo vier na sua vida e for positivo, show de bola. Se chega alguém aqui, uma pessoa, um homem, uma mulher da sua vida e acrescenta, show de bola. Mas não fique esperando isso, porque você pode se machucar. A notícia que ela pode vir de repente, hoje ela não está em movimento. Mas se ela estiver em movimento, se começar isso, a situação mudar, e as coisas, vocês voltam a conversar com essa pessoa, vocês voltam a ter aqui algo com essa pessoa. E aí, as coisas parecem que estão indo até relativamente rápido, as coisas você está entendendo? Cuidado, porque tem coisas aqui que podem vir e ainda machucar você dentro desse contexto. Preste atenção, observe, fazendo com que você perca a sua noite de sono. E no sentido do quê? Puta que pariu, por que foi que eu me permiti estar dentro desse contexto? Aonde é que eu tava com a minha cabeça? Noites de tormenta e se autoculpando por conta de que aceitou estar dentro de um contexto e aí depois vai ficar pensando do porquê que eu me permiti estar dentro disso daqui. Por isso que eu tô falando, presta atenção no que você para na sua vida para esperar. Em quem é que você para a sua vida para esperar. Entendeu? Se conecta com a sua espiritualidade e foca no tipo de pessoa que você gostaria que estivesse na sua vida e qual é o tipo de pessoa que você quer ser para essa pessoa. Você entende?
Porque aqui tem uma coisa aqui de gente esperando alguém mandar uma mensagem aqui, só que a mensagem que vem, ela vem destruindo. Ela não vem sendo uma mensagem tipo, né, vamos namorar, vamos casar, vamos... Não. E isso fazendo com que vocês percam a noite de vocês de sono. Porque aqui vai ter gente que provavelmente vai vir a descobrir que existia mais gente dentro deste contexto. E vai entrar numa crise aqui, ó. Vai entrar numa crise. Então, assim, presta atenção. E o que mais? Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Leitura pode estar espelhada? Pode estar espelhada, tá certo? A carta da Torre, um abalo, né? Algo que abala, algo que traz um choque. O Sol e os 5 de copas, eu não tô falando? Eu não tô falando? Aqui são vocês recebendo uma mensagem que vai realmente abalar a estrutura de vocês, que vai mexer aqui no sol, no seu brilho, na sua alegria, no seu entusiasmo, na sua crença, na sua confiança também por si. Vai mexer na sua estrutura. Entende? E vai carregar. E você, passando por essa situação, vai querer se fechar. 5 de copas. Vai querer se fechar e vai querer vivenciar esse luto. Vai querer ficar aqui, ó, na bolha. Agora, se você passar por este contexto, abalou tua torre, entendeu? Mexeu, te sacudiu, tirou você de uma estrutura que você acreditava que era firme, né? Aqui tem uma estrutura que é abalada, que mostra, que vem justamente para poder mostrar que assim, algo aqui está sendo construído em solo que não é firme, entende? Sabe aquele solo que é tipo areia movediça, que quando está sol fica mole, né? E você pisa achando que só é aquela laminha que você põe o pé e dá uma afundadinha e você tira o pé dali e consegue andar normal? Presta atenção, aqui tem coisa sendo construída em solo que não é fértil, em solo que é areia movediça, sol no meio, dentro de uma estrutura, em um contexto onde se tem coisas que se referem à traição, prestem atenção, para você não ficar preso em uma situação. Outra coisa, você passou por essa situação, descobriu X coisa, descobriu X questão e tal, não sei o que, vai fazer o que com isso? Eu vou sofrer esse luto, eu vou trabalhar isso dentro de mim, eu vou buscar paz e sabedoria dentro de mim, a luz dentro de mim, tá certo? Meu discernimento, meu direcionamento, eu vou me colocar em momento de solitude para poder vivenciar e, de certa forma aqui, esmiuçar, digerir essa situação, tá ok? Para quê? Para que eu possa me abrir novamente para um relacionamento. Porque não é para você entrar dentro. Porque assim, por que eu tô falando isso? Porque pode ser que tenha pessoas que venham se sentir, de repente, demais feridas por conta da situação e travem no 5 de copas. Ou seja, isso aqui abalou a minha estrutura, eu estou preso nesse contexto, nessa areia movediça, então eu vou ficar aqui, daqui eu não vou sair mais. E não é assim. Não é assim. É para você ter a sabedoria do eremita, novamente eu vou mostrar ele para vocês, ter a sabedoria do eremita e buscar uma luz. O que é que eu posso aprender com essa situação? E aí, sabe o que você faz? Você faz toda se recapitula aqui toda a tua vida, toda a tua jornada e volta para o 9 de paus. Eu vou pensar sobre as pessoas que eu já permiti entrar na minha vida, quais foram os contextos que eu vivenciei, como foi a forma que eu lidei, o que eu dei e o que eu recebi de volta para que eu possa me conectar com relacionamentos que realmente me tragam aqui esse equilíbrio, a harmonia, a paz. Relacionamentos que tenham harmonia, que tenha fogo, que tenha paixão, mas que tenha também essa leveza, esse entregar verdadeiro. Entende?
Energias que nós temos aqui na mesa. Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes, Libra, Gêmeos e Aquário, tá certo? As energias que estão predominando. Câncer tá bem forte, ok? Leão e a carta do carro, tá certo? São energias, minha gente, ok? Não significa que a pessoa, porque ela tem esse signo XYZ, ela é uma pessoa ruim ou ela é uma pessoa boa demais. Todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra, tá? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente se fecha nisso daqui e fala assim, ai, eu não vou mais me relacionar com ninguém porque todo mundo é igual, todo mundo não sei o quê. E você tá entendendo? E não é essa a intenção. A intenção é a gente se permitir vivenciar amores, mas amores o quê? Amores verdadeiros, amores onde se tem a reciprocidade, onde se tenha amistosidade, certo? Maturidade, o amor que é desprendido dessa coisa carnal, dessa coisa material, entende? Que traz aqui mais elevação, entendeu? Qual aqui, mais algo mais, baralho, para os librianos e librianas? Algo a mais para os librianos e librianas? Alguma mensagem, algo mais que eles precisam saber? Vamos lá. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A carta do jardim, seu meio social. Cuidado para não ficar falando. Ó, a carta do jardim traz com ela o 8 de paus. 8 de paus, 8 de espadas. Cuidado para você não se fechar na sua bolha. Não vai entrar na bolha aqui e se começar a ser racional demais e se prender aqui e se sentir de alguma forma aprisionado, impotente, sem aquele sentimento de que um dia você vai poder vivenciar algo aqui na sua vida, né? Que te traga aqui esse amor. Não entra nessa ideia não, porque senão você vai trazer aqui para sua vida um bloqueio dentro do seu contexto amoroso, tá? Dentro do que se refere os seus sentimentos aí. Signo de Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Ok, então a gente abre a carta. Vamos lá, a gente abre na mesa. A chave. Os trevos. No fundo do maço nós temos uma energia masculina, mas também pode ser uma energia feminina. Aqui me diz o seguinte, que é para que você se permita socializar. Esteja na presença de pessoas que te acrescentam, para que você não se sinta preso dentro deste contexto, para que você não fique aprisionado, para que você não bloqueie o seu emocional. É isso que quer dizer. Então, para que você não fique dentro desse contexto, para que você não se feche emocionalmente, vai ser preciso que você se permita estar no meio de pessoas, socializando com pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão ser a chave para que você não entre numa bolha, tá certo? Para que você consiga passar por pequenos obstáculos, porque pelo que eu entendo aqui, vai ter aqueles momentos em que você vai se levantar, vai ter um momento de queda, um momento que levanta e um momento de queda. Então, assim, essas pessoas, elas vão te auxiliar, vão ser elas a solução para que você não, elas vão te auxiliar a você não trancar as 7 chaves, o seu coração, e vão te ajudar a passar por essa situação. Esse carinho, esse apoio que você vai receber dessas pessoas, vai te fazer uma pessoa forte para poder passar por esses obstáculos, entendeu? Que são passageiros.
É pequeno, é passageiro, não vai demorar muito. Mas não é para você se fechar. É para você, ok, passei por essa situação tal, vou continuar vivendo a minha vida, vou continuar curtindo a minha vida, porque essas pessoas, a energia delas, o amor delas, o carinho que elas têm por vocês, vai auxiliar vocês a não ficarem nessa bolha, ok? Não entrarem numa bolha, né? Não entrarem numa bolha, não entrarem numa coisa mental de que de aprisionamento aí da mente mesmo, tá certo? Qual o conselho para os librianos e librianas? Tarô do Osho. Sabedoria. Lá. Osho. Signo de Libra. Compreensão. Olha que linda essa carta. Compreenda. Tá vendo que ele tá... O pássaro, ele tá aqui na gaiolinha, aqui, vendo os demais voar. Compreensão. Essa carta é muito linda e me traz muito um contexto de você se auto compreender, sabe? A carta da consciência e a carta da política. Aqui tá dizendo o seguinte, para que você tenha sabedoria para compreender o seu emocional, ok? Para que você tenha sabedoria de se libertar, de se sentir livre, para que você olhe para essa situação. A carta do jardim, a carta da chave me traz muito esse contexto aqui da parte da compreensão. Então, assim, para que você se sinta livre, se liberte, compreenda o que foi em passar, o que você vivenciou, entendeu? Tome consciência de que as pessoas, infelizmente, não são, às vezes, aquilo que elas parecem ser. E está tudo bem. Cada um